Alô, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho, são 17 horas em ponto. Bem-vindos de novo à Taba TV, ao programa Falou e Disse, onde eu e a Helena Reis recebemos hoje a nossa grande amiga Beatriz Bício. Seja bem-vinda à Taba TV, Beatriz Bício. E eu acho que não tem ninguém melhor do que a Helena para poder apresentar a Beatriz Bício. Ah, sim, com certeza. E quando a gente diz que é amiga, porque é amiga mesmo, é que eu tenho uma gratidão, tenho que repetir isso, uma gratidão com a Beatriz, né? Não só ela, como Neiva Moreira também, porque eles uma vez me ajudaram muito quando eu trabalhava lá em Santa Teresa, me levando lá o Galeano. Então, eu não posso esquecer nunca disso e vou ser grata eternamente por esse momento. Mas, então, a Beatriz é aquela pessoa plural, né? Que tem a sua marca registrada. Além disso, ela é uruguaia e naturalizada brasileira há muitos anos, né, Beatriz? E lá nos idos de 74, junto com Neiva Moreira, que depois foi seu esposo, e o Canabrava, eles gestaram na Argélia o futuro Cadernos do Terceiro Mundo, e que até foi parido, foi viabilizado 2 anos depois. Se eu falar alguma inverdade, viu, Beatriz, você me corrige, hein? 2 anos depois, em Buenos Aires. Mas aqui no Brasil é que o Cadernos do Terceiro Mundo adquiriram uma expressão e uma grandeza muito maior, porque durante 30 anos esse jornal, o Cadernos, porque era uma espécie de um jornal, mas também podia ser um caderno grandão, assim, bonito e tal, cheio de coisas interessantes, e sobre o terceiro mundo, coisa também que era muita novidade na época, né? E em relação à mídia alternativa, porque na época nem se falava em uma mídia alternativa, essa expressão é bem atual de hoje, né? Então, foi uma referência a essa mídia alternativa. E depois publicada em 3 idiomas. Eu imagino que seja o francês, o inglês, o espanhol e o português. Não é isso, Beatriz? Eu acho que sim. E aí a Beatriz ela começou a se revelar, porque, além de editora, ela também e foi jornalista. Então, ela passou a ser a grande correspondente internacional. E aí ela vai e entrevista os grandes nomes da época. Eu espero me lembrar de parte desses nomes, porque são tantos. Eu sei que eu começaria com Nelson Mandela e Fidel Castro, né? Um da América Latina, né? E o outro da África. Mas aí veio o Gaddafi, veio o Saddam Hussein, vem o próprio Galeano, né? Que foi entrevistado também. Vem quem mais? Eu até anotei aqui para não esquecer, mas. Moura Machel. Ah, exato, o Machel. E, enfim, muita gente. E ela, por esse conjunto da obra, o reconhecimento, ela foi muito premiada. Ela recebeu a medalha Abreu Sodré, Golfinho de Ouro, não é? E eu acho que um reconhecimento também que eu não sabia, depois eu fiquei entendendo por que ele era tão fã da Beatriz, era o Celso Amorim. Ele deu um prêmio, não foi? Eu não sei o nome do prêmio. A Medalha da Vitória. A Medalha da Vitória? Do Ministério da Defesa, sim. Do Ministério da Defesa. Oh, que honra, hein? Mas, olha, porque eu me lembro aquela vez que eu marquei uma entrevista com ele para vir naquele programa que eu fazia da auditoria da dívida na Rádio Mundial. Então, eu disse assim, a Beatriz também vai estar comigo. Ah, quando eu falei Beatriz, ele... Entendeu? Você deu a volta para ele ir ao meu programa. Eu posso dizer aí, em sã consciência, hein? Não é para te puxar o saco, hein, Beatriz? Mas quando eu falei teu nome, os olhinhos dele brilharam. Só isso que eu quero dizer. Mas, então,
Olha só, eu quero que eu gostaria de fazer até novamente perguntar sobre essas entrevistas históricas. Mas aí eu acho que eu vou deixar para o Leão, porque senão vou dar esse presente para ele. É dia do teu aniversário, né, Leão? Eu vou te dar esse presente. Mas se a parabéns. Não, não é aniversário, não, brincadeira Não? dela. Mas se a Beatriz quiser fazer algum comentário sobre esse personagem aí agora, também eu vou ficar muito satisfeita. Mas, enfim. Eu vou fazer o seguinte: eu vou emendar uma perguntinha aqui, completar a sua pergunta e pedir para, na verdade, você também falar um pouco sobre essas entrevistas, que eu acho que para o telespectador da Taba TV vai ser excelente. Só lembrando do telespectador da Taba TV, do programa Falou e Disse, para poder entrar no YouTube, se inscrever e dar um like, tá ok? A minha pergunta é em cima exatamente dessa questão do Caderno Terceiro Mundo, né? Uma revista. Todos nós lemos bastante essa revista, porque ela é bastante instrutiva, no período onde não tinha quase nenhuma discussão escrita, que era tudo reprimido, né? Então, teve um papel fundamental para poder alimentar a discussão entre setores da política da oposição naquele período, né? E eu queria exatamente perguntar em cima dessa questão que a Helena colocou, que a comunicação, né? A comunicação é a nossa própria voz, é um processo que vem se desenvolvendo, mesmo nesse cenário cheio de fake news, a comunicação vem se aprimorando. Você trabalha nisso já há um bom tempo, certo? Com a revista, foi uma das primeiras revistas que, vamos dizer assim, entraram no campo da comunicação alternativa, ou quero poder naquele período. E nós agora estamos experimentando na Taba TV, né, também exatamente ser uma mídia alternativa para que a discussão se amplie, não é isso? Então, minha pergunta é a seguinte: como é que você vê essa questão da comunicação, que você começou desde aquele período, do início do Caderno Terceiro Mundo, e dá uma palavrinha também como é que foram essas entrevistas, como é que se deram, não precisa falar todas, mas algumas que você acha que são significativas, para poder a gente dar vamos dizer assim, curtir um pouquinho disso que foi a sua curtição nas entrevistas. Tá bom? Por favor, Beatriz. Muito obrigada, Leão e Helena, pela carinhosa apresentação. Muito obrigada pelo convite também para estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio. E para mim também é sempre uma alegria poder lembrar desse momento que foi tão importante na minha vida e na vida de muitos, né, dos leitores, dos que trabalharam na equipe, dos que participaram de alguma forma, que foi esse longo período de cadernos do Terceiro Mundo, né? Eu digo que foi um sonho sonhado por muitos, né? E com muitas adversidades, com muitas idas e vindas, com muitos sacrifícios, mas a semente, enfim, brotou, né? E se transformou num projeto que deixou saudades até hoje. As pessoas me falam muito isso. Esse tipo de jornalismo que nós fizemos foi, eu digo, um privilégio, né? Porque foi uma escola também. Para mim, pessoalmente, foi uma grande escola. Eu digo que eu sou a pessoa que hoje me transformei, enfim, que me reconheço como cidadã deste mundo pela experiência de Caderno do Terceiro Mundo, pelo que eu tive a oportunidade de vivenciar, de cobrir como jornalista, né, de analisar, de estudar também. E esse tipo de jornalismo tem hoje em dia expressões também muito importantes com as características do momento atual, né? São etapas históricas diferentes, né? O tipo de mídia hoje é mais dinâmica, né? Até porque o vídeo, né? A instantaneidade da internet, tudo isso faz com que a linguagem também tenha que ser outra, né? Eu não sei se hoje o Cadernos, que era uma revista com reportagens longas, né, muito pesquisadas e elaboradas, evidentemente teria um público, sempre tem, né, mas naquele momento era um jornalismo realmente que
muito respeitado e até justamente em oposição, às vezes, à grande cobertura que continua sendo da mídia mainstream, da mídia comercial, muito superficial e, na verdade, muito parcial também, mesmo que eles procurem vender a imagem de idoneidade, de, enfim, neutralidade, que não existe. Não existe neutralidade, nós temos valores, temos visões de mundo, e no caso da mídia comercial tem interesses comerciais e tem interesses políticos, interesses econômicos, né, que estão por trás dessa cobertura. Então, em relação assim, ao projeto da revista, o que eu posso dizer é que foi possível porque tivemos assim, a possibilidade, naquele momento pré-internet, de costurar, né, de alinhavar um grupo de colaboradores, todos muito levados pelo ideal de um jornalismo em oposição justamente àquela outra vertente que, no qual, enfim, em geral, né, o terceiro mundo, os países que hoje chamamos do sul global, só apareciam quando era, como ainda continua a ser, né, quando era para divulgar alguma tragédia, né, mas dificilmente havia o interesse de conhecer quais eram realmente as demandas políticas, os anseios, né, os feitos, as conquistas, os desafios desses grupos de países, né? E nós tínhamos digamos assim, esse olhar de que a esses é que nós queríamos abrir os espaços tão duramente conquistados na nossa publicação, né? E as entrevistas, eu costumo responder sobre essa questão das entrevistas, foram fruto desse tipo de postura, digamos assim, de um compromisso, né, com essas causas. Nós defendíamos, falando um pouco como brincadeira, as causas perdidas, muitas vezes, né? Aquelas causas que realmente dificilmente tinham a oportunidade de serem apresentadas dignamente, né, pelos seus próprios porta-vozes, né, e não enviesados através de um olhar que sempre estava atendendo outros interesses, né? Então, todas essas lideranças que nos honraram com suas entrevistas exclusivas, né, nos recebendo, respondendo, nunca houve nenhuma dessas entrevistas que dissessem, as perguntas têm que ser enviadas previamente, né, ou que vocês têm que vir para que a gente veja se vocês não têm armas, coisas, me perguntaram até isso, né? Jamais, isso nunca aconteceu, nunca ninguém colocou nenhum tipo de demanda, nem requisitos, nem, enfim. Mas por quê? Porque havia uma longa caminhada prévia, né, de um conhecimento do que a revista representava, quais eram seus compromissos, nós pessoalmente também a trajetória, né? E, enfim, assim foram sendo costuradas, né? A entrevista de Fidel, por exemplo, que foi, sem dúvida, né, uma dos grandes privilégios da minha vida profissional, uma entrevista exclusiva, sentada com Fidel várias horas, né? Foram uns 3 anos de negociação, mais ou menos, né? Porque entre a solicitação da entrevista e as muitas nuances, inclusive de agenda de ambos os lados, né? Porque também era evidente que a ideia era fazer como foi em Havana, né? Então, sim, foi costurado assim com tempo, né? Nem todas foram assim. As entrevistas com Arafat, por exemplo, que eu acho que é uma das figuras mais doces e mais marcantes das entrevistas, também Mandela, sem dúvida, mas Arafat, eu diria, assim, das mais marcantes como personalidade cativante, Fidel, pelo brilhantismo, né, pela capacidade de ter praticamente o mundo na cabeça e analisar com minúcia situações que demandavam um nível de leitura, de informação, assim, absolutamente surpreendente, né? E processadas com uma criatividade, com uma visão muito peculiar, né? Arafat, pelas circunstâncias em que ele vivia, permanentemente ameaçado, né? E nós entrevistamos em 3 momentos muito diferentes,
na primeira em Beirute, quando ainda a Organização da Libertação da Palestina tinha sede em Beirute, e ele não dormia 2 vezes no mesmo lugar, né, porque estava permanentemente ameaçado. Né, como efetivamente depois, quando menos se pensava, ele morreu quando já estava no território palestino, em Ramallah, ele morreu envenenado, né, por infiltrações dentro do seu staff mais íntimo, né, dos serviços secretos israelenses, enfim. Outras vezes entrevistamos em Argel durante a conferência a reunião do Congresso Palestino no Exílio, onde também havia grandes personalidades palestinas, inclusive Eduardo Said e outros grandes intelectuais. E a terceira vez foi em Tunis, já quando a OLP expulsa do Líbano, depois da invasão israelense no Líbano, que nós estávamos lá também, por acaso, quando aconteceu em 82, e Beirute foi bombardeado. Aí depois a OLP é obrigada a se reorganizar na Tunísia, né? Aí fizemos uma terceira. E Arafat era uma personalidade, assim, ao mesmo tempo, um líder que tinha que ter um perfil, né, de firmeza e tal, e por outro lado um ser humano tão cálido, né, que ele abraçava, né, literalmente abraçava a gente e passava assim uma coisa de muita ternura, de muito carinho, né. Samora Machel, né, Samora Machel, a flor da natureza, um líder nato, né, cativante, que deu várias entrevistas também em Maputo, né? E, enfim, que surpreendia pela capacidade de explicar as situações mais complexas que eles estavam enfrentando nos primórdios da construção do Estado em Moçambique, de uma forma muito bem humorada, né? E lamentavelmente também morreu, como depois de 10 anos ficou confirmado por uma interferência sul-africana no voo que o trazia de volta de uma reunião, quando o avião cai com ele, com todos os principais dirigentes, uma terrível tragédia que eu acredito que mudou um pouco o destino de Moçambique. E Mandela, enfim, com o simbolismo de Mandela, também uma personalidade muito, muito doce também, muito de um humanismo, né, que transpira assim no contato até com o olhar, né. Enfim, cada um do seu jeito. Foram, sem dúvida, momentos muito privilegiados, né, que eu tenho comigo no meu coração, nas minhas memórias e nas páginas da revista para os leitores. Agora a revista digitalizada, a edição brasileira, e disponível no Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a partir de um belo projeto que uniu 3 universidades públicas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do meu núcleo de pesquisa, a UERJ, né, através do LPPE, do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino de História, com colegas queridíssimas em todos os casos, e a Federal Rural, através de um colega também muito querido, que tem um laboratório também de pesquisa em História da América Latina, e, claro, com apoio da própria reitoria da universidade e com apoio, com bolsas cedidas, 4 bolsas de estudo cedidas pelo governo do Maranhão, pelo atual governador, né, que, em homenagem ao maranhense Neiva Moreira, ele prestigiou esse esforço de 3 universidades públicas de digitalizar a coleção brasileira da revista Caderno do Terceiro Mundo, que está hoje disponível online gratuitamente para consulta, né? Então, enfim. Que ótimo. Beatriz, eu queria saber se a gente poderia fazer essa citação dessas suas entrevistas com a data em que elas foram realizadas, e aí com esses lugares onde as pessoas podem fazer essa pesquisa, a UERJ, tudo isso que você falou, não é? A pesquisa é muito fácil, porque tem que entrar no sítio web da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dentro do sítio web da universidade, ir ao Centro de Documentação e Imagem, CEDIM, e dentro do CEDIM colocar Cadernos do Terceiro Mundo.
uma vez que está em Cadernos do Terceiro Mundo, digita pelo nome do autor da matéria, se quiser, ou, no caso, Mandela, ou Saddam Hussein, ou enfim, né? E vai ao encontro do material, né? Assim, não precisa da data. Não, não precisa data. Não, por palavra-chave. Pode chegar por palavra-chave. Ok, tá ótimo. Isso eu acho importante, né, Leon, para a gente colocar aí no canal. Acho que essa dica vai ser interessante. Depois eu vou colocar a legenda para poder os nossos espectadores da Taba TV acessarem. Houve todo um trabalho que foi coordenado pela querida amiga professora Jessijane Vieira de Souza, de criar palavras-chave, fazer uma contextualização para que fosse justamente facilitada a pesquisa, né? Ótimo. Mas, Beatriz, falar com você significa, para mim, principalmente, rever a história, né? E, aliás, você é doutora em História, você fez o doutorado aqui na UF, né, em Niterói. Digo aqui porque eu moro aqui, né? Sim. E eu gostaria de tomar, então, como ponto de partida dos Cadernos do Terceiro Mundo e tudo mais, a Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955, no governo Sukarno, e que representou um momento simbólico da segunda metade do século XX, dessa emergência dos países não alinhados, mais conhecidos como países do terceiro mundo, né? Então, 5 anos mais tarde, em 1960, já há um surto independentista, e não sei se esse é um neologismo que eu estou inventando, mas a África, mais curiosamente, também aqui na América do Sul, foi caracterizado por um ciclo de ditaduras, né? E aí vocês, algum tempo depois, vocês criam em Buenos Aires os cadernos. Então, nesses 20 anos de história, eu queria que você revivesse de alguma forma e, como um fio condutor, a superação desse trágico legado do período colonialista e a superação também das ditaduras do nosso continente. E depois, então, a gente iria falar e focar esse retrocesso do agora, né? Não sei se ficou claro aonde eu quero chegar. Sim. Sim, para o continente africano e para o continente asiático, a Conferência Afro-Asiática de Bandung, de 1955, foi, sem dúvida, praticamente um divisor de águas, né? Porque, e até eu diria, para a política internacional, né? Porque foi um fato histórico dos mais importantes do século XX, né? Tem vários historiadores que, quando analisam o século XX, dizem, olha, apesar de que, quando se fala em século XX, a primeira coisa que, em geral, para o senso comum aparece são as duas grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas, na verdade, tem muita coincidência em historiadores em dizer que o fato mais importante do século XX foi justamente o processo das independências africanas e asiáticas, de toda essa reviravolta que muda o mapa do mundo, né? E que, de alguma forma, a Conferência de Bandung simboliza, né? Porque, como eu disse Senghor, que mais tarde viria a se tornar o presidente do Senegal, a Conferência de Bandung foi o fim do complexo de inferioridade, diz ele, né? No caso, pensando fundamentalmente no continente africano. Porque uma das questões mais trágicas para superar do colonialismo, e eu não sei, né, se realmente podemos dizer que isso foi superado, é que o colonialismo precisou de uma ferramenta, de um instrumento perverso para justificar a sua dominação. E isso começa com nossa dominação nas Américas, com a colonização espanhola e portuguesa, que é introduzir a questão da hierarquia das raças humanas, né? Então, que havia a raça privilegiada branca,
que, por ser superior, desenvolvida, portadora da civilização, tinha como missão, né, civilizar as outras raças inferiores, né? Então, com essa introdução do conceito racial como uma justificativa, né, que vai permitir o genocídio dos índios nas Américas, o genocídio africano, a terrível marca da história humana que foi o tráfico negreiro, né, e o domínio e a destruição de civilizações históricas, que teria sido tão importante que hoje pudéssemos contar com elas. Esse momento, parcialmente, pelo menos em termos políticos, ficou superado com a grande etapa das independências da África e da Ásia. É claro que o legado colonial não era simplesmente superável, não era possível de ser superado exclusivamente com a etapa das independências, né, políticas. E isso é o grande tema, eu digo, que se alastra, que herdamos no século XXI do legado do século XX, né? Porque para efetivamente esse processo de construção de alguma coisa nova ser completado, todo o legado do colonialismo teria que ser superado. E nós estamos longe de superar o legado em termos de dependência econômica, que nos leva ao subdesenvolvimento, né? A situação de periferia, né, que até hoje temos em grande parte, né, da África, em grande parte da América Latina, menos na Ásia, porque a Ásia está dando grande salto, né, com a locomotiva da China, né? Mas Bandung põe uma pedra fundamental nisso e coloca as demandas futuras a serem ainda conquistadas, né? Que havia uma clareza de que a independência política não poderia ser um fim em si mesma. Era um momento de um longo caminho para realmente a conquista completa da soberania. E que, por outro lado, evidentemente, isso Bandung marca muito claramente, tinha que ser superado o racismo, a condenação do racismo como um elemento central, né, de qualquer processo realmente de dignificação do ser humano, né? Mas é um ponto de guinada, sem dúvida. E depois vem a fundação em 61 do movimento não alinhado, né, quando esse grupo de países, e aí no caso já também não somente do terceiro mundo, porque a conferência é em Belgrado, antiga Iugoslávia, Tito, né, o Marechal Tito, um dos que convoca a conferência de Belgrado. Aí esse grupo de países, naquele cenário de Guerra Fria, né, do mundo bipolar, com a União Soviética liderando, né, o espaço socialista e os Estados Unidos liderando o espaço ocidental capitalista, esse grupo de países diz, olha, a priori, nós não queremos estar com nossos destinos atrelados necessariamente a um desses dois blocos. Nós queremos ter nossa própria voz, nossa liberdade de, eventualmente, se estivermos de acordo com alguma questão que coloca Estados Unidos, poder apoiar, se estamos de acordo com alguma questão da União Soviética, apoiar, mas nós achamos que a grande divisão do mundo não é ideológica, é, na verdade, econômica, entre o norte rico, desenvolvido, e o sul empobrecido, não pobre, empobrecido pelos séculos de exploração colonial, né? E aí, então, os não alinhados colocam outra, né, acrescentam mais uma questão e começa a se desenvolver aquela grande questão de temos que mudar as regras de jogo da economia mundial, que era aquela palavra de ordem, a nova ordem econômica internacional. E, juntamente com essa demanda, temos que democratizar os meios de comunicação, nova ordem informativa internacional. Duas grandes bandeiras do movimento não alinhado perfeitamente vigentes no mundo de hoje, né? E eu diria a democratização dos meios de comunicação hoje um desafio atualíssimo, com tudo que as novas mídias, inclusive, acrescentaram de complexidade a esse tema, né? Então, tal como tu colocaste, realmente, Helena, esse momento são um pouco
o contexto no qual o Caderno do Terceiro Mundo surge, esse tipo de debates. Então, a ideia desse humilde grupo de jornalistas que teve aí essa audácia, né, esse sonho, era, bom, vamos, nem que seja com uma gota de água nesse oceano de falta de informação sobre as nossas realidades, vamos tentar contribuir de alguma forma. E aí surge Cadernos, né? E no ciclo das ditaduras, nós, mal ou bem, fomos sobrevivendo, né? Tivemos que mudar, fomos nômades, que eu digo, né? A revista foi fundada em Buenos Aires, todo mundo ameaçado, tal, tivemos todos que sair de Buenos Aires, do grupo inicial, tivemos companheiros que foram mortos, estão até hoje desaparecidos, alguns dos que colaboraram desde o começo, né? E aí a equipe inicial se dispersou, mas foi refundada no México a revista pelo Neiva por mim, por um grupo evidente, também do qual participaram inclusive meu irmão, minha cunhada, pessoas também muito queridas que nos apoiaram, Francisco Julião, que apoiou muito, que estava exilado no México, Genaro Camero Checa, que era naquele momento secretário-geral da Federação Latino-Americana de Jornalistas, o Instituto Latino-Americano de Estudos Transnacionais, que era dirigido por Juan Somavia. Houve um grupo que achou que a revista, Rafael Roncagliolo, que depois se tornou primeiro-ministro, ministro de Relações Exteriores no Peru, falecido há menos de um mês, um grande colega e queridíssimo amigo, e tantos outros, porque encontraram que essa proposta era uma proposta muito importante, onde a América Latina se colocava para ser uma das vozes desse mundo, né? Desse terceiro mundo, desse sul global que hoje chamamos, né? E aí surge essa rede que numa época prévia à internet foi uma rede importantíssima que reuniu comunicadores, jornalistas e especialistas enfim, de todos os continentes, mas sobretudo asiáticos, africanos e latino-americanos, né? Que colaboravam. Nenhum deles cobrou nunca nada, não havia dinheiro para pagar artigo nem nada, isso era uma questão realmente de vocação democrática, né? Para contribuir para isso que é fundamental para a construção da cidadania, que é a informação. Vou cair um pouco nessa linha, porque é o seguinte, o que eu queria falar agora sobre a questão do movimento que você participa, que é de fortalecer o diálogo, principalmente as experiências, de fazer cooperação técnica e cultural, e econômica, política, entre a América Latina, África e Ásia. Perfeito? Só que é o seguinte, o Oriente Médio hoje em dia é um conjunto de barris de pólvora, né? Vários barris de pólvora que estão, vamos dizer assim, sobre diversas rotas comerciais. Aquilo ali vai ficar explodindo o tempo todo, principalmente agora com a rota da seda chinesa, aquilo vai pegar mais fogo ainda. E com o governo Biden, que é do partido da guerra. A África é uma riqueza abandonada. Um país como a África deveria ser venerado igual como a gente venera os animais mais antigos de todos, não é isso? Porque eles são mais antigos e é de uma riqueza cultural e musical muito grande, política também. Muitos deles já eram parlamentaristas há muito tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a América Latina, a África e o Oriente Médio, hoje em dia, estão numa situação complicada, muito acirrada. Como é que a gente pode articular, ou como que você vê uma possibilidade de articular um movimento para poder fortalecer o diálogo entre, vamos dizer assim, América Latina, África e Ásia? Você fez isso bastante bem no Caderno Terceiro Mundo, mas agora, que alternativas você acha que a gente tem? Que perspectiva a gente tem para tentar articular isso? Ou se já existe alguma articulação e eu nem sabe, né? Sim, eu acho que existem, e que a gente pouco conhece, iniciativas de diálogos dos mais diversos, né? Uma experiência que hoje, enfim, já não está no auge, mas que ainda é válida, né? E que, sobretudo, marcou, né, todo esse início do século XXI foi
a experiência dos fóruns sociais mundiais, né? Que foram um ponto de encontro importantíssimo, uma iniciativa que nasce em Porto Alegre, aqui no Brasil, né? Brasil nesse pioneiro dessa convocatória, e marcou profundamente, e apesar de que hoje o Fórum Social Mundial, enfim, está passando por, enfim, um momento de se repensar, né, para ver se vai se transformar, se vai manter esse formato, enfim, mas ele já, no meu entendimento, ele já deu alguns frutos, porque esse tipo de encontro que o Fórum Social Mundial permitiu, nas suas múltiplas, né, reedições na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em diferentes lugares, várias vezes aqui no Brasil, etc., permitiu que algumas redes se formassem, que continuam o seu trabalho, né? O que, né, me parece que ainda não surgiu, mas os movimentos históricos produzem, né, as condições, é o encontro das várias iniciativas, riquíssimas iniciativas que estão surgindo, por um lado em movimentos identitários, por outro lado em movimentos ecologistas, por outro lado em movimentos que procuram valores até filosóficos, por outros mais voltados para questões políticas diretamente. Então, a amálgama, né, que permita esse encontro, esse diálogo maior, esse ainda está em gestação. Mas, a nível acadêmico, hoje em dia tem diálogos importantes, muito importantes. Eu mesma participo da rede Bandung Spirit, né, que justamente recupera esse momento de Bandung para repensar o mundo hoje, e que é formada por não somente acadêmicos, também jornalistas e, enfim, estudantes de todos os continentes, mas com peso maior da África, da Ásia e crescentemente da América Latina. Então, eu penso que estamos num momento, sim, de curto prazo, muito desafiador e muito difícil, né? Mas fundamentalmente porque estamos no meio de um processo, no meu entendimento, né, de mudanças das hegemonias a nível geopolítico, digamos, né? Há bastantes evidências de que estamos num momento de declínio dos Estados Unidos como grande hegemon, né? Que se pensou quando a União Soviética foi desmembrada, enfim, que veríamos um longo período de um mundo unipolar, né? Na verdade, sim, houve, evidentemente, que nas primeiras décadas, né, posteriores à desintegração da União Soviética, houve um momento de um mundo unipolar e Estados Unidos, né, como grande poder hegemônico, mas se vislumbrou já desde o final do século XX, e cada vez me parece que fica mais nítido, que estamos no momento de uma emergência, de uma grande e forte liderança asiática que está se apresentando no horizonte, né? Que não necessariamente esperamos, inclusive, vai repetir, né, as audácias imperiais dos Estados Unidos, até porque me parece que os valores, né, a visão de mundo, a perspectiva das relações internacionais é completamente diferente, né, afortunadamente, né? Mas, sem dúvida, que essa transição, declínio de um grande poder hegemônico e subida, né, de um grupo de países liderados pela China, hoje com uma aliança estratégica com a Rússia, criando, né, um novo polo de poder, isso dá né, terremoto geopolítico, né? E nós estamos aí nesse momento que pode durar muitas décadas, não é uma transição que vai ser assim de um momento para outro, mas eu vislumbro que essa é a grande perspectiva
para esse século XXI, né? Essa mudança de poder hegemônico. E aí, na América Latina, houve um momento no início do século que me parece que teve a fortuna de encontrar líderes que compreenderam que desse momento que se vislumbrava surgia para a América Latina a possibilidade de uma inserção soberana nesse espaço geopolítico mundial, né? E estamos num refluxo, mas esse refluxo nós não sabemos se é realmente um refluxo que vai predominar, vamos esperar que não, né? Ou se, como refluxo, é um momento doloroso, terrível, de muita destruição, de um custo muito elevado em vidas humanas e em destruição de patrimônio coletivo, né? Mas que, enfim, como eu pessoalmente acredito, né, será também superado e iremos ver outros futuros diferentes. Tá. Antes de passar a pergunta para a Helena, só lembrando aos espectadores da Taba TV, do programa Falou e Disse, para poder entrar lá no nosso canal do YouTube e se inscrever e dar um like. E também dizer o seguinte, que se você acessar o tabatv.com.br, você vai ver todas as entrevistas que nós já fizemos antes. A Taba TV é uma emissora nova, apesar da gente ter experiência em outros canais, é uma emissora nova, e aí a gente quer que, na verdade, todo mundo se inscreva no nosso canal. Temos entrevistas muito interessantes, das novas entrevistas a gente tem com o senador Requião, que todo mundo conhece, que é uma pessoa, um ícone na política brasileira, um grande social-democrata, na minha opinião. E também temos entrevistas sobre saúde, entendeu? Sobre vacina, com a infectologista Eliane Matos, entendeu? E também temos entrevistas sobre a China. Nós temos entrevista com o Jabor. Elias Jabor. O Elias Jabor, que é uma pessoa que conhece mais a China do que os chineses, porque ele domina. Então, vocês acessem a tabatv.com.br, que vocês vão assistir, vocês vão ver esses programas, e tem matérias lá também. Antes de passar a pergunta para a Helena, só é o seguinte, que você estava falando, Beatriz, é que há muito tempo atrás a gente tinha um movimento revolucionário que ajudou muito a alavancar uma série de coisas, a articular uma série de coisas. E hoje em dia, o movimento mais à esquerda, talvez, que a gente tenha no mundo é a social-democracia, que é quem está fazendo frente ao liberalismo. E talvez isso não seja suficiente para poder a gente conseguir fazer um nível de articulação igual como fez antes. Eu acho que os movimentos políticos mais compromissados com as mudanças sociais têm que estar presentes de forma mais forte. Por isso, em determinados períodos, a gente viu lideranças importantes que levaram isso, e hoje em dia a gente não tem uma quantidade tão grande nem tantos movimentos. Helena, por favor. Ok. Daqui a pouco eu vou falar mais do PT. A gente não tem mais muito tempo, mas eu tenho ainda algumas questões aqui com a Beatriz, né? Porque, como eu digo que ela é múltipla, né? Ela é jornalista, ela é pensadora, é professora, é historiadora, e aí falando como historiadora, né? E até escritora. O mundo falava árabe. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse mundo que falava árabe, porque eu sei que é um trabalho de doutorado, né, que você fez, mas eu acho que não é aquele trabalho de doutorado muito acadêmico. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, hein? Estou aqui entrevistando sem ter lido o livro. Isso é horrível, né? Mas eu vou confessar isso publicamente. Mas eu fiquei curiosa de saber o porquê dos árabes, porque eu acho que é muito interessante, é muito original, porque os árabes, até pela nossa descendência dos portugueses, e eles têm toda uma influência, né, dos árabes que invadiram a Península Ibérica, né? E aqui no Brasil também nós recebemos, até você comenta isso, né? A corrente migratória que veio para o Brasil, né?
E só em São Paulo, não sei se todo o estado ou só na capital, tem 3 milhões de árabes. Muita coisa, né? E no Brasil todo tem 16 milhões. E aí você pega um historiador e um viajante, né? De 1300 e sei lá quanto, não é isso? É Quer isso. dizer, e aí você constrói uma amálgama. O que é esse povo árabe? Como é que essa mistura que eles fazem, né? É uma amálgama. Me conta essa história. Essa história, Helena, é o seguinte: quando eu, como jornalista, visitava a África e Oriente Médio, que foram os dois pontos nos quais mais eu estive, né, como jornalista fazendo coberturas, né, sempre me chamou muito a atenção a densidade e a sofisticação da cultura, ou, se você quiser, da civilização que tinha sido criada pelo Islã, né? Porque hoje em dia, na África e no Oriente Médio, evidentemente, você vê o quanto o Islã está presente, mas você vê também, através da arquitetura, através das formas decorativas, através da música, através, inclusive, das universidades, você vê uma densidade que não é somente contemporânea, isso aí é de uma tradição secular, né? E sempre tive a curiosidade de mergulhar e conhecer mais isso, porque como jornalista a gente sempre acompanha, mas sabemos o quanto a gente não consegue, né, pela questão mesmo que a revista era uma revista mensal, ou quando eu colaborava com rádios e até com televisões, a coisa mais momentânea ainda, a gente não tem aquela possibilidade que dá o doutorado, que, né, 4 anos você mergulha numa pesquisa. Então, eu decidi, uma vez que eu tive, na verdade, a grande dor de ter que fechar a editora e colocar um fim ao projeto que tinha sido central na minha vida por tanto tempo, eu brinco, repeti isso N vezes, porque ele é uma questão real. Eu estava muito mal, estava realmente muito psicologicamente muito abalada com isso, né? E qual era a forma de superar isso? Bom, eu dizia, ou eu vou para o Pinel, recebo um tratamento psiquiátrico lá, choque elétrico e tal, reage que o mundo não acabou, porque cadernos acabou e tal, ou eu ia, que sempre gostei muito, voltar a estudar. E aí então eu decidi voltar, foi a etapa que me dediquei para o doutorado, e aí eu disse, então agora é o momento que eu vou fazer aquilo que eu quero fazer há tanto tempo, não tenho tempo e vou estudar o Islã. Mas aí eu queria estudar o Islã, não através de uma bibliografia de Ocidente sobre o Islã, queria ver ele a partir do olhar de grandes referências do próprio Islã. E nunca tive interesse nem de longe de estudar o Islã como religião, apesar de que, claro, que permeia a religião também. Eu queria entender o legado civilizatório do Islã, né? Do islamismo. E esse mergulho no doutorado me permitiu isso. Então, foi efetivamente trabalhar com dois grandes referências, né? Que quando eu perguntava no mundo africano, no mundo asiático, no Oriente Médio, que autores clássicos são imprescindíveis para quem quer entrar um pouco conhecer essa civilização, e havia muitos, porque realmente é uma riqueza extraordinária de autores possíveis de serem estudados, mas um deles era bastante reiterada, essas referências que eu encontrava, que era Ibn Khaldun, um historiador, um sábio, né, do século XIV. E aí, minha primeira ideia era trabalhar exclusivamente com ele. Através do diálogo com minha orientadora, Vânia Freud, surgiu, digamos assim, o diálogo entre um historiador e um viajante, Ibn Battuta, também do mesmo século, um viajante que viaja 33 anos, né, e que deixa suas memórias, muito mais que Marco Polo viajou, né, o grande viajante da Idade Média que a gente conhece é Marco Polo.
mas na verdade Ibn Battuta viajou muito mais em tempo e muito mais em espaço percorrido, né? De algumas regiões é a única fonte, porque ele era de uma minúcia nas memórias, né? Que era um etnógrafo, né? Ele antecede todas as referências etnográficas que a gente tem aqui ocidentais, né? E realmente, então, dessa leitura cruzada da obra desses dois grandes sábios é que surge esse meu trabalho, né? Que procura mostrar, e eu tentei fazer um trabalho acadêmico, mas como você diz, primeiro que eu não sei escrever complicado, e eu acho que quem tem as coisas claras na cabeça não tem por que enrolar na escrita. Isso eu vivo brigando com meus alunos. Digo, olha, para vocês serem reconhecidos como acadêmicos, não precisam escrever complicado, né? Para mim, quem escreve complicado é porque não descomplicou a cabeça. E aí, então, com minha escrita, que é uma escrita que eu trago do jornalismo, essa obra depois suscitou interesse, a tese de mestrado, de doutorado suscitou interesse na editora Civilização Brasileira, né? Justamente porque há uma desinformação tão grande, um desconhecimento tão grande do que efetivamente é a civilização islâmica, que eles entenderam que apresentar uma obra que tinha um respaldo acadêmico, né, que não era, né, uma maluquice qualquer, não era uma fake news, não era, né, mas que trazia todo um olhar de respeito e até eu diria, porque assim eu sinto de grande admiração, né, por esse legado. E aí então eles publicaram e fizeram um belíssimo trabalho, porque no livro publicaram as iluminouras, os mapas, tudo que eu usei na minha tese de doutorado, né? E eu mudei o título, claro, porque o título de uma tese de doutorado é uma coisa muito, aí sim, acadêmica, e aí o mundo falava árabe. Por quê esse título jornalístico, né? Porque, de fato, assim como hoje o inglês é nossa língua franca, tem mais hoje pessoas falando e se comunicando em inglês que os que são realmente falantes de inglês como língua materna, né? A mesma coisa era o árabe durante séculos, que era a grande língua, né, do comércio, a língua da erudição, a língua clássica das comunicações, desde o Atlântico até a China, né? Esse foi o grande império medieval, era do mundo muçulmano, né? E onde há, por exemplo, N formas de demonstrar, né, que não há nada intrínseco ao Islã que não permita uma convivência de respeito. Não, eu não gosto da palavra tolerância. Tolerância você tolera, mas tolera com aquele nariz apertado. Não, de respeito para os cristãos e para os judeus. Porque assim foi ao longo da história. Eu digo isso também nas minhas aulas, quando trato desses temas. Se você colocar uma linha desde que começa o Islã, né, lá com Muhammad, Maomé, no século VI, até os dias de hoje, você colocar como ponto de atrito entre cristãos, judeus e muçulmanos um pontinho nessa linha, você vai ver que tem um pontinho aqui, tal. E depois, no século XX, e sobretudo a partir da segunda metade do século XX, começa um monte de pontinhos. Então, por quê? Porque, historicamente, então, você demonstra que isso não é inerente ao Islã. Isso são elementos políticos que interferem nisso aí. Tá? E isso é muito importante. Essa desconstrução é muito importante, né? Porque aí, claro que leva tudo o que acontece desde a Primeira Guerra Mundial, com o desmoronamento do Império Otomano e a cobiça da França, da Grã-Bretanha, que vão se apossar do mundo muçulmano, que antes era otomano e tal, aí começa a grande tragédia, começa a questão palestino-israelense, começa etc, etc. Então, há aí ingredientes onde, novamente, o colonialismo tem uma pegada muito forte, né?
e que nos deixa esse panorama atual, que depois se complica ainda mais no século XXI, com a doutrina Bush do ataque preventivo, né? E então ataca o Afeganistão preventivamente, ataca e destrói Irã, Iraque, e destrói a Líbia e tal. Isso tudo depois vem, reverte, né, numa radicalização em nome do Islã erradamente, uma radicalização política de reação. Tá? Então, eu acho que se, por exemplo, o livro A Medalha da Vitória, que o ministro Celso Amorim me concedeu, quando ele me manda, né, o convite para receber a medalha, que é uma honra do Ministério da Defesa, eu quase desmaiei, porque é uma medalha que, para quem prestou grandes serviços à pátria. Né? E aí eu perguntei, mas ministro, o que eu fiz para merecer? Me sinto honradíssima. O que eu fiz para merecer a medalha da vitória? E ele me disse, você fez um livro que vai contribuir muito para que aqui no Brasil saibamos acolher adequadamente os árabes e os muçulmanos. E qualquer outra religião. Porque você fala nisso, na necessidade desse diálogo, desse respeito de todas as diferenças, né? Eu me senti muito feliz quando ele me disse isso. Quando eu encontro com ele, eu sempre volto a agradecer, né? Sou gratíssima, né, por essa honraria extraordinária que ele me concedeu, mas que, na verdade, eu acredito que a uma civilização que eu tentei, sem ser muçulmana, não tenho nada aliás, não tenho religião nenhuma, não tenho uma gota de sangue árabe também, que eu saiba, né? Sou descendente de italianos, como eles andaram aí pela Sicília e tal, eu não sei se de repente algum dia, lá para trás, um exame de DNA não diz que... É possível, é possível. No meu registro da minha família não existe, né? Enfim, porque se fosse até da Península Ibérica, né? Onde houve 7 séculos e meio de presença muçulmana, né? Aí até podia ser, mas não vem da Itália, sei lá, onde a presença muçulmana foi bem mais breve, né? Mas, enfim, essa é outra coisa, né? Nós temos como matriz, quais são as matrizes da América Latina? A matriz ibérica é uma delas. A matriz indígena, que eu acho que é muito forte, que nós temos que tirar o chapéu para hoje, o que está conquistando nossos indígenas, né, na América Latina e no Brasil, né? E a matriz africana. Então, na matriz ibérica, veio embutida a matriz islâmica, a matriz muçulmana, 7 séculos e meio. Em Portugal, não. Portugal, realmente, já no século XIII, Portugal já estava constituído. Mas, na atual Espanha, o último reino muçulmano que foi derrotado pelos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, foi derrotado por eles em 1492, né? Então, aqueles ibéricos que vieram para cá, naquelas caravelas e tal, estavam muito impregnados do legado muçulmano, que era muito mais sofisticado e muito mais interessante que o que poderiam, naquela altura, oferecer os reinos cristãos, em termos civilizatórios. Né? Enfim, até esse é o livro. Mas, Beatriz, olha só, eu acho importante, assim, num programa como esse que nós temos, deixar evidente a importância da cultura que está em baixa nesse país, né? Do conhecimento, dessa junção, dessa leitura como você faz. E eu quero aqui registrar novamente, o mundo falava árabe, hein? E a Beatriz veio aqui ratificar isso. E olha só, uma vez eu liguei para você e você disse assim, mas eu não estou aí no Brasil, era para te convidar para uma entrevista. Não estou no Brasil, estou na França, e daqui eu vou para a Inglaterra, estou estudando. Então, essa mulher, ela o tempo todo ela estuda. E é isso que a gente tem que saber que é importante, sabe? Essa coisa da gente ignorar o conhecimento e viver esse obscurantismo, isso não está com nada. Eu te agradeço muito essa colaboração. E eu queria que depois, antes de eu passar a palavra para o Leon, sobre os Diálogos do Sul e como é que a gente pode fazer uma parceria com os Diálogos do Sul. Conta aí para as pessoas que não conhecem do que se trata.
Helena, olha só, nós já estamos chegando no final do programa, e essa era a pergunta que eu ia fazer exatamente. Então é a pergunta do Leon, não é minha. Não, não, não. Essa pergunta nossa, ou seja, é uma pergunta do interesse de todos, porque é, vamos dizer assim, uma instância de articulação isso, né? Então, por favor, dá uma palavrinha sobre os Diálogos do Sul. Diálogos do Sul foi uma iniciativa quando, enfim, desaparece Cadernos do Terceiro Mundo. Paulo Canabrava, que tinha sido um colaborador permanente, né, do projeto, conversando um dia aqui que ele veio me visitar enfim, até dar um curso, participar de um debate que eu promovi na UFRJ, ele comentando que tínhamos que fazer alguma coisa para manter o espírito da Cadernos e tal. E surge essa ideia de fazer uma revista eletrônica, né, tudo absolutamente digital, que ele, na verdade, Paulo, está tocando, né, com grande dedicação e carinho e brilhantismo, né, e ele tem esse programa dele que é diário, né, no site Diálogos do Sul, né, e tem uma equipe jovem trabalhando com ele, né, e em parceria com o meu núcleo de pesquisa na UFRJ, que se chama Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ásia, África e as relações Sul-Sul, né, tudo que tem a ver com minha trajetória de jornalista, eu trouxe para a vida acadêmica, e com o LPPE, o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História da UERJ, de duas queridas colegas, a Ângela Roberti e Jaqueline Bentapani. Com Paulo, nós temos um programa mensal de entrevistas que se chama Diálogos em Sul Maior, né? Esse é um projeto de duas universidades públicas, a UFRJ e a UERJ, com Diálogos do Sul, para uma entrevista com algum entrevistado particularmente, enfim, que dialoga com os temas que nós trabalhamos. Esse último programa nosso de Diálogos em Sul Maior, entrevistamos o Gerson Baniwa, que é um antropólogo, professor da Universidade Federal do Amazonas. Ele é da tribo Baniwa, né? E deu uma belíssima entrevista com o que, por isso eu já admirava nossos aborígenes, nossos verdadeiros brasileiros, né? Aqueles que antecederam todos os outros, que apesar de todas as campanhas para a destruição da sua cultura e deles mesmos, dos genocídios e tal, eles estão aí nos dando uma lição de resistência. Ele contou que hoje tem mais de 14 mil índios brasileiros estudando nas universidades, já tem não sei quantos centos de mestres e doutores, e, enfim, é uma belíssima entrevista que nos deu, mostrando essa outra cara dos nossos indígenas. Eu tenho uma afirmação que está em espanhol: aprecio e aprendizagem da otredad cultural. Eu botei no chat, foi dado pela Asril Bacal. Asril é um querido amigo peruano sueco. Então ele está nos assistindo, viu? Ai, que beleza. Para você. Então, obrigado, Asril, pela sua mensagem. Ele está assistindo desde Suécia, viu? Isso. Muito bem. Então, vamos... Helena, quer fazer suas palavras finais? Não, só já agradeci a Beatriz muitíssimo. Deixo agora para você agradecê-la. Por favor, Beatriz, suas palavras finais. Dá uma palavra para os telespectadores do programa Falou e Disse aqui da Taba TV. Bom, espero, queridos telespectadores, que o programa tenha sido de interesse, né? Para mim foi uma alegria e um prazer estar aqui com o Leon, com a querida Helena, né? Agradeço muito o convite, e a Taba TV venha se somar, né, a esses empreendimentos corajosos, importantíssimos,
que estão surgindo para trazer a voz daqueles que, né, em geral, não aparecem, mas que têm uma mensagem muito forte e muito importante nestes tempos terraplanísticos e escurantistas, onde a cultura, como a Helena disse, tentam esmagar, mas não conseguirão, porque a cultura resiste, a cultura somos nós, cada um de nós é um pedaço de cultura, né? E sem a cultura não há humanidade. Se há alguma coisa que nos identifica como seres humanos, é que somos capazes de produzir cultura, né? Obrigada. Professora Beatriz Bício, muito obrigado pela sua presença. Eu queria colocar que o programa Falou e Disse e a Taba TV são instrumentos da sua voz também, tá ok? Então, fique à vontade, por favor, aqui está em casa. A nossa oca não tem porta, é só chegar, que é bem-vinda. E aí convidamos para poder você participar das nossas rodas em volta da fogueira, para fumar o cachimbo da paz e para conversar sobre os aspectos tão importantes da vida mundial. Eu acho que para os telespectadores do programa Falou e Disse, eu acho que esse programa de hoje foi uma grande contribuição para poder se voltar a essa questão da comunicação, lembrar o caderno do Terceiro Mundo e que a gente precisa de iniciativas tão fortes como aquela, e conte com a gente aqui no programa, os programas da Tábua TV, que são agora, Leon, só para encerrar, eu queria dizer para a Beatriz que agora eu entendo aquele olhinho brilhando do Celso Amorim, né? É porque ele já tinha te dado a medalha, ele já sabia tudo sobre você. Eu é que estava ignorando. E eu sou amiga, hein? A gente pensa que sabe, não sabe nada, né? Está sempre aprendendo. Hoje aprendi muito com você. Muito obrigada, amiga. Obrigada. Olha, um abraço nesses momentos em que tudo é tão virtual. Eu mando um abraço virtual. Sintam-se abraçados. Tá? Também os telespectadores. Precisamos disso, desse calor que nos falta, mas que a gente tenta compensar virtualmente. Claro. Valeu. Muito obrigado. A Tábua TV agradece. Estamos encerrando mais um programa Falou e Disse, e até o próximo programa para todos os nossos amigos. Não se esqueçam de entrar lá no nosso canal do YouTube, se inscrever e dar um like, ok? Um abraço, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado, professora Beatriz Bício. Prazer.